Oi pessoal, tudo bem? Prazer, eu sou Graziele Maia, sou fisioterapeuta e supervisora do setor de pesquisas e desenvolvimento da Contourline. Estamos aqui mais uma vez em uma aula do nosso YouTube, onde a gente vai falar sobre endermologia para tratamento da celulite. E como a gente sempre, inicia, vamos citar um pouquinho aqui do que é a celulite, A celulite, ela tem esse nome, errôneo, porque na verdade ela ficou popularmente conhecida dessa forma, mas a gente fala, como seu nome científico sendo FEG, fibroedema geloide. Esse nome, na verdade, ele diz o que de fato acontece nesse tecido para que ele vá tendo esse acometimento. O que é mais importante, gente, é pensar que muitas vezes a FEG, a celulite, ela é procurada no consultório mesmo por essa questão visual, às vezes a pessoa se incomoda com um short, colocar uma saia, enfim. Mas a gente tem que pensar que a cada grau que a gente tem, na verdade é uma piora em que há nesse tecido. E quando a gente chega, na verdade, na fibrose, desse fibro, que vem, levando o seu nome a essa patologia, muitas vezes a gente não consegue retornar a um tecido como é, por exemplo, um grau 2. A celulite, a FEG, ela tem diversas causas, que levam o seu acometimento, o seu aparecimento. Então, questões de predisposição do tecido gorduroso, de ser colocado naquela região ali de acordo com o biotipo, então muitas vezes em região de bumbum, região de culote, região de perna. Pode ter a ver em relação a edema, que pode levar ao aspecto celulítico, e uma coisa até genética também, uma possibilidade que a gente tem de agravamento, porque minha mãe também teve, minha tia também teve, enfim, e até mesmo hormonal. Então a gente pode ter, esse agravamento, tanto, na questão do grau, quanto na questão de ter outros acometimentos, como por exemplo o edema, que eu citei, que ele pode ser o precursor de uma celulite, como pode ser a celulite um precursor de um edema, tá? O que a gente tem que, na verdade, ter como referência e muitas vezes exemplificar para o cliente? Que essas características, esse visual que ele vê, também fala também o acometimento que esse tecido está tendo, para a gente então ter um prognóstico de melhora. Então, quando a gente pensa em grau 1, é aquele tipo de celulite que ela vai aparecer na hora que a gente tem uma compressão mecânica, ou então quando eu aperto, a perna da cliente, ou quando ela cruza a perna, tá com short e aparece aquele tanto de bolinha, isso a gente fala que é o grau 1. O grau 2, ele já começa a ser mais perceptível, então a pessoa às vezes sem movimentação, parada, a gente já começa a ver uma pequena ondulação dessa perna, dessa pele. O grau 3, ela já começa a ficar mais profunda, mais visível a olho nu, e aqui no grau 3 ela já começa a marcar até em roupas mais finas, por exemplo, uma calça de caminhada, de academia, em um que o tecido é fino, a gente já começa a ver a marca, dessa fibrose, dessa celulite aparecendo. O grau 4 é o grau mais grave, Ela já é perceptível até em calças, até em roupas mais grossas também. E aqui, gente, tem muita dor. Então, muitas vezes a mulher aqui em grau 4, aquelas fibroses mais profundas mesmo, mais marcadas na pele, elas podem doer até na hora que a pessoa senta, na hora que ela encosta em algum lugar, altamente dolorosa, até para a gente poder fazer uma eletroterapia, uma massagem, a pessoa ela pode se incomodar. Então, esse decorrer de grau de 1 para 2, para 3 e para 4 é a piora que a gente tem do grau celulítico, da característica celulítica. Uma coisa muito importante, que eu esqueci de citar aqui, é uma questão que o pessoal fala assim, homem não tem celulite, só mulher que tem celulite, que tem FEG. Por quê, gente? A disposição do tecido adiposo, da tela subcutânea da mulher, ela é diferente do homem. Então é por isso que homem, para ele ter um grau celulítico, para ter algum aparecimento, só se ele tiver em obesidade, em alguma alteração metabólica. E a mulher, ela nem precisa estar gordinha, Ela pode ter um corpo super violão,
muito bem desenhado, né? E ela já tem aquelas bolinhas acometendo. Mas é porque o desenho, né, a forma como se organiza a tela subcutânea, né, a hipoderme, o tecido adiposo da mulher é completamente diferente. Ela faz como se fossem colunas. E do homem ele vem fazendo como se fosse na diagonal. Então por isso que no momento também que a mulher ela acaba engordando, então ela vai enchendo essas lacunas e os septos fibrosos acabam puxando essa pele para baixo, dando um aspecto de furinho. E o homem não, como ele está ali na diagonal, ele vai enchendo, né, de tecido gorduroso, só que ele puxa a pele por inteiro. Então, por mais que ele engorde muito, a pele dele sempre está nivelada. Então é por isso que fala assim, nossa, aquela mulher não tem celulite nenhuma, né, é super corpo malhado. Não, ela pode não ter visível, né, que é a partir aqui do grau 2. Mas se eu for lá e apertar a perna dela, né, ou ela fazer uma compressão mecânica de outra forma, o grau 1 vai aparecer, porque isso é anatomicamente uma fisiologia do tecido da mulher. Aqui só para a gente poder entender aquilo que eu comentei com vocês, né? Então aqui se a gente pensa numa pele sem FEG, né, sem celulite, é porque então a gente tem, né, um tecido adiposo, uma tela subcutânea, muito bem organizada, porque ela não está com células tão cheias, né, de gordura ali dentro dela. Então acaba que ela tem toda uma organização tecidual para cima, tudo muito bem alinhado. Quando essa mulher ela começa a engordar, ou como eu falei, né, biotipo, ela tem uma característica em que ela concentra maior gordura em uma determinada região do corpo, geralmente é bumbum, perna, culote, né? Então ela não precisa ser obesa, não precisa estar o IMC além, mas ela tem a predisposição de acumular gordura lá. E aí ela começa a preencher demais essas colunas, né, essas lacunas aqui entre os septos fibrosos, e isso começa a sufocar esse tecido. E à medida que ela preenche essas lacunas e elas começam a ficar muito repuxadas, acaba que esse próprio septo fibroso, ele vai puxar a tela que eu tenho acima, que é a derme, que puxa a pele acima, que é a epiderme. Então vai dando, né, aquelas ondinhas lá, muito conhecida como casca de laranja, né, que é aquela oscilação que a gente tem. Como eu falei com vocês, o nome da celulite, né, científico é fibroedema geloide. E por que leva esse nome? Porque esses septos aqui, ó, que são até os responsáveis por repuxar a derme e epiderme para causar os furinhos na superfície, ele é colágeno. É um septo fibroso formado por colágeno, né, que ele está realmente ali para fazer as lacunas e sustentação da pele. E quando a gente começa esse sufocamento do tecido pela quantidade de gordura, e aí ao mesmo tempo a circulação também sanguínea fica deficitária, a circulação linfática também. Então, como resposta a uma certa inflamação, pela falta da dificuldade da vascularização, esse septo fibroso aqui, que é de colágeno, ele começa a ficar fibrosado. Ele começa a produzir mais colágeno, que é como se ele estivesse perdendo força para segurar aquele tecido, porque está ficando muito cheio aqui. Tem alguém apertando, sufocando ele. E então acontece a fibrose, que é o primeiro nome que a gente leva à celulite, que é o fibroedema geloide. Então, fibro de fibrose. Edema, porque geralmente é uma região que é mais inchada, devido à diminuição, tanto da questão da diminuição do sangue, né, da corrente sanguínea na região e, consequentemente, do sistema linfático. Então, essa região, geralmente, ela é endemasiada. Uma coisa uma característica muito importante que a gente vê também, gente, é que nessas regiões onde tem muita FEG, principalmente se ela estiver no grau avançado, essa região é até mais fria, né, tem uma temperatura menor do que outras regiões do corpo. Também em relação a essa dificuldade, essa diminuição que a gente tem da circulação sanguínea e linfática do local, tá? E o fibroedema geloide, por que geloide? É porque esse tecido, quando ele tem todas essas disfunções, acúmulo de gordura, esse septo que hoje ele está disfuncional, né, já está fibrosado, e essa pele que está tentando ali
se adequar, mas está cheia de furinhos, ela fica com uma característica como se fosse de gel, entre aspas, ela fica mole, né? Ela não fica tão firme quanto uma pele que está saudável, né? Assim dizendo. Então vem por isso essa característica geloide, né? O pessoal adora pegar aí algumas artistas, né? Quando tá em praia, em férias, né? E tirar foto delas lá, do bumbum lá, todo molenguinho, falar que tá cheio de celulite, mas isso é uma característica que acontece e é muito normal, né? A gente tem que entender que toda mulher tem predisposição a ser isso, tá? Umas podem ter mais do que a outra, por quê? Por causa de hormônio, por causa de medicação, né? Por causa de edema, mas todas estão. Então a questão é o cuidado. E lembrando, gente, que quando a gente chega nesse processo aqui e, consequentemente, lá no grau 4, muitas vezes, né, nem mais a aparência que preocupa a mulher no cuidado, mas a sensibilidade, porque dói muito, incomoda. Para ela sentar no lugar, ela se sente incomodada porque dói como fisgada, as pernas já incham muito, tudo porque eu tenho um tecido, uma parte do tecido sufocada, e isso vai atrapalhar em toda a circulação que tem local também, tá? E aí, quando a gente pensa em endermologia para ser trabalhada, né, sobre esse tecido com celulite. Então, a gente tem uma melhora no tecido no sentido de adequação, de organização, né? Então, quando a gente passa em dermologia e ela tem aquela sucção que a gente fala positiva, né, sobre o tecido, a gente já faz com que esses septos, eles vão se alongando e ao mesmo tempo que se alonga, ele vai fazendo com que essas lacunas onde tem a deposição da gordura vá ficando também mais organizado. Então a gente já começa a tirar aquela primeira característica, né, dos furinhos da FEG. Essa liberação das aderências é a própria septo fibroso. Então, alguns equipamentos possuem cabeçotes que são menorzinhos, né, em que a gente consegue fazer sucções próprias em algumas regiões, e isso ajuda muito a liberar a aderência da fibrose, tá? O aumento da circulação, porque a própria endermologia, no seu momento de fazer sucção, a gente consegue mecanicamente fazer com que aquele vaso sanguíneo, sendo repuxado, traga mais sangue para essa região, né? Então o que o pessoal fala muito, né? Principalmente mulheres que têm celulite em grau mais avançado, que até depois de fazer uma sessão dessa, parece que a região fica coçando, né? Incomodando, vermelha. Por quê? A alta circulação sanguínea dessa região pode dar realmente essa sensação, tá? E a restauração do tecido cutâneo, que é o quê? O visual que a gente dá externamente, né? Então, quando a gente pensa no processo de FEG, de celulite, a gente tem que pensar tudo aquilo que está acometido a ela e pensar se essa eletroterapia ou se essa terapia manual vai reverter pelo menos algum desses casos que acontecem, que seja vascular, que seja linfático, que seja sobre o septo fibroso, que seja sobre a gordura localizada. Então, a endermologia, se a gente pensar, ela é efetiva pelo menos em cada um desses pontos que estão acometidos na FEG. E isso traz um benefício muito bom no sentido visual e também sensitivo para essa cliente que procura esse tipo de tratamento. Aqui a gente colocou algumas fotinhas, né, somente da endermologia, aqui uma foto antes e após 10 sessões. E aí o que é legal é o quê? Você vê o recondicionamento mesmo da pele, né? Ah, Grazi, mas aqui eu ainda vejo alguma quantidade de FEG. É por isso que é muito importante no momento da avaliação a gente dizer o grau da FEG, porque ele vai ser também o nosso prognóstico. Então alguém que já está, por exemplo, em grau 3, é um prognóstico ela chegar a um grau 2, e isso é muito bom, né? Principalmente quando a gente é muito claro para o cliente que muitas vezes, assim, você pensar na decorrência daquela pele, até chegar aqui, não vai ser 2 meses de tratamento que vai fazer ser uma pele lisa de novo. Então, é o tempo que vai fazendo a gente reacomodar, readequar esse tecido para que ele vá melhorando aos poucos, tá? Aqui mais uma foto, né? Antes e depois de 10 sessões. O que é muito legal, gente, é que quando a celulite, mesmo que a cliente, né, estando com uma roupa diferente antes e depois,
mas uma característica muito importante que às vezes as pessoas não conseguem perceber. Quando vai tendo muita quantidade de FEG, principalmente na região de bumbum, a gente vai perdendo a curvatura do bumbum, né? Então você vê que esse aqui é um bumbum mais redondinho, mais certinho, e aqui ele tá ficando mais quadriculado. Então, à medida que a FEG ela vai ficando um grau mais avançado, o formato redondinho do bumbum ele vai se perdendo e ele vai ficando mais quadrado. Então, quando a gente começa a organizar esse tecido e reposicionar novamente, principalmente a questão dos septos fibrosos e organização do tecido adiposo, a gente consegue dar curvatura. Então, muitas vezes, gente, não é perder medida na região é que vai fazer com que a FEG fique menos aparente. A questão é a gente organizar novamente esse tecido e principalmente tirar as aderências que atrapalham muito nessa fisionomia. E aqui uma última foto, né, em que vocês vão ver exatamente o que eu falei com vocês. Olha como é um bumbum quadrado, né? Então, é o quê? É essa gravidade que a gente vai tendo da FEG, né? Já tem alguns pontos bem visíveis de fibrose, né? O que é uma coisa muito importante de pensar, que a gente fala em grau 1, 2, 3 e 4, mas pode ser que nem todas as áreas estejam no mesmo grau, né? Então a gente tem um bumbum um pouco mais acometido do que o outro, com mais marquinhas, mas a quadralização aqui, ó, do bumbum tá acontecendo dos dois lados. E olha como já começa a ter aqui, ó, um certo desenho um pouco mais redondo. Continua um bumbum um pouquinho mais quadrado, aqui internamente consegue, mas aqui eu já começo a ter um arredondamento. Por quê? Já é reorganizando esse tecido, melhorando principalmente a questão do septo, que é o que mais faz o repuxo da pele, né? E faz aquela questão da característica. E isso aqui é muito importante. Por mais que seja 5 sessões e ainda eu tenho que melhorar, é de fato mostrar para mim que eu tô no caminho certo, né? Então isso faz uma diferença muito grande, eu atuar realmente onde eu preciso. Então é isso, pessoal, né? Mais uma aulinha breve, né? Mas espero que tenha sido um conteúdo relevante para vocês, né? Com informações legais, de conhecimento, de crescimento. E se você ainda não curtiu, né, nosso canal do YouTube, clica no sininho, dá um like, né? E fique ligado que de tempos em tempos a gente vai ter sempre aulas novas aí com muito conteúdo, muito embasamento. Ok? Até mais!